Olá, esse é o programa Municípios em Ação. Queremos agradecer a sua participação, né? Hoje nós temos duas celebridades aqui para participar conosco desse programa de manhã. Nós temos hoje a participação do advogado, historiador e professor José Luiz Teixeira, né? Ele também é presidente do IHGN, né? Que é o Instituto Histórico Geográfico de Nova Iguaçu. E também com a participação do empresário e pesquisador Hugo Delfim Borges. Vai estar fazendo um balanço conosco aqui de curiosidade, principalmente de redescoberta histórica, e também vai falar sobre a revista que está sendo lançada agora nesse sábado. Mas primeiramente vamos pedir um bom dia para todos os nossos convidados, conversar primeiro com o professor pesquisador Zé Luiz. Professor, queria te agradecer pela sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Bom, Renato, eu que agradeço, dou meu bom dia aqui aos ouvintes, não só ouvintes, mas também que estiverem assistindo, né, ao vivo. E é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui para falar da minha segunda terra, que eu não tenho origem em Nova Iguaçu, sou do interior do estado, mas aqui estou desde os 8 anos de idade, então eu amo de paixão a Baixada Fluminense e especialmente Nova Iguaçu. Aqui fui professor há mais de 20 anos, né, e ainda advogo, mas sou muito dedicado às pesquisas também, movido inicialmente pela curiosidade. E aí virou aquela cachaça, né? Aí já viu, né? É isso aí. Nós estamos aqui testando os equipamentos, em breve vai ser resolvido isso, e nós estamos testando equipamento por equipamento, mas eu queria também dar um bom dia para o nosso pesquisador Hugo Delfim Borges. Olá a todos, muito bom dia. Agradeço aí o Renato pelo convite, agradeço também a equipe. Espero contribuir com informações, tá, sobre a nossa querida Nova Iguaçu e sobre a Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, a gente respira a história, né? Respira os acontecimentos, até porque Nova Iguaçu tem um papel fundamental no crescimento do estado do Rio de Janeiro. E tudo começou também com uma estiagem que teve aqui. Professor Zé Luiz, a sua experiência, né, como historiador e pesquisador, e demonstra que Nova Iguaçu, muita gente que mora aqui, uma população de 1 milhão de habitantes, que embora que houve muitos distritos que se emanciparam, mas Nova Iguaçu tem muita história bacana que mexe com a autoestima da população, não é isso? É verdade. Quando eu me mudei para cá, aos 8 anos de idade, meu pai falou assim: nós estamos mudando para a cidade que é a 7ª ou 8ª cidade do Brasil. Falou aquilo com certo orgulho, né? Estava mudando uma cidade pequena do interior, sou de Varriçai, no estado do Rio, próximo a Itaperuna, na atividade, e aí vim morar aqui na famosa cidade de 7ª ou 8ª, segundo dados do IBGE. Cheguei aqui criança e não gostei de Nova Iguaçu. Achei muito grande, fiquei assustado com o tamanho das ruas, vendo a catedral de longe assim. Mas depois, quando eu conheci Ney Alberto e Valdir Pereira e o Instituto Histórico, eu comecei a estudar a história iguaçuana e aí, rapaz, não parei mais. Por exemplo, você entrevistou, aliás, eu assisti uma entrevista sua, Renato, onde você conta a sua história. Nasceu em Areia Branca, né? E sofreu com as enchentes, fez uma ação social muito interessante lá, e a sua bronca da política que não cuidava do lugar. Na hora que você contava aquilo na sua entrevista, eu me divertia, falei, agora você vê para que serve saber a história, né? Nós tivemos um pesquisador, Frederico Fernandes Pereira, talvez um dos maiores, né, Hugo, que morou aqui nessa região, pesquisou muito. Ele escreveu um artigo de umas 25 páginas, a origem das enchentes em Nova Iguaçu. Aquele artigo define o que aconteceu com o lugar para ter tanta enchente. E aí você ia ver que a maior parte foi fruto da omissão das autoridades. Cursos de rios foram modificados, córregos foram aterrados e mudados de lugar. E a natureza aqui chove 2.500 milímetros por ano. Você imagina quando desaba aquele aguaceiro, você acha que a água da natureza vai respeitar o que o pobre homem fez tampando aqui um buraco, desviando uma vala? Né? Sem falar nossa pouca declividade, nós estamos apenas a 30 metros de altitude em relação ao nível do mar, com um grande índice pluviométrico. Se você não cuidar, não respeitar o que a natureza deixou ou faz, vou dar só um exemplo.
O artigo dele destaca bem isso, do Frederico, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, quem não leu deve ler, Origem das Enchentes no município de Nova Iguaçu. O Riacho Machambomba, que nasce acima, aqui na Serra de Madureira, pouco acima da antiga delegacia, na rua Tabelião Murilo Costa. A 52 aqui? A antiga 52, isso. Ali tem uma grota funda, e quem lá visitar vai encontrar as primeiras captações de água do antigo engenho Machambomba. Esse riacho nasce ali, é o Riacho Machambomba, tem um nome ainda de Machambomba. Ele descia canalizado até onde hoje tem o posto Madureira 1. Ali, até pouco tempo havia sinais de uma ponte, né? E aquilo estranhávamos a todos, como é que pode o riacho corre para a cumeada do morro? É que a água tinha sido desviada para tocar o engenho, né? Então era movido a força dessa água. Esse riacho vai todo canalizado e ele tem uma caixa de limpeza próxima à antiga Vigor. Depois na Dutra, onde ele sai, ele vai todo para o subterrâneo, né? E esse riacho, quando recebe as águas todinhas dali, e a tendência dele é alagar o Engenho Pequeno, André de Araújo. Hoje não alaga tanto como alagava nos anos 70, porque foram feitas várias retificações em córregos, rios. Vicente Loureiro, mesmo no início dos anos 2000, promoveu um reestudo na Via Light de dividir um pouco as águas, né? E a gente não sofre tanto. Mas eu lembro Danilo Peçanha aqui, dando água no joelho, qualquer chuvinha. Então, esse artigo é fundamental para você compreender a origem das enchentes em Nova Iguaçu. Importante, né? Uma rua importante, alagava tudo. Uma arrecadação fantástica. Assim. Exatamente, ficava debaixo d'água. Ainda fica um pouco, mas não tanto como era antigamente, por força de extravasores de água que eles construíram. Mas você vê como é bom saber a história, você sabe a origem, você molhou no pé lá em Areia Branca, eu não imaginava isso, né? É difícil. Mas é isso aí. E nós vamos dar desdobramento sobre isso. Mas eu queria também já aproveitar, e nós estamos com o historiador, empresário Delfim, Hugo Delfim Borges, ele tem recentes descobertas, né, e histórica. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa recente descoberta histórica e também falar sobre os lançamentos de revista que vai ocorrer. O trabalho de redescobertas, ele é um trabalho que tem como objetivo contribuir com a história já existente, não só do município de Nova Iguaçu, mas de toda a Baixada Fluminense. Lembrando que o que nós temos de Iguaçu hoje não se compara ao que nós tínhamos de Iguaçu no passado. Era um município muito maior, que compreendia o território de alguns municípios hoje vizinhos, né, que foram emancipados ao longo do tempo. E esse trabalho ele consiste em trazer à tona fatos, né, que se tornaram desconhecidos, foram apagados pelo tempo, o resgate também de personagens, porque nós entendemos que a história ela não é só feita de lugares e de fatos, mas também de pessoas. Foram pessoas que construíram a história daqueles lugares. E também o trabalho de redescoberta de lugares, sítios arqueológicos. Então esse é um trabalho que vai muito além da pesquisa, chega a ser uma investigação. Então, investigar nos arquivos, também fazer investigações com pesquisas de campo, pesquisas orais. E, por meio desse trabalho, nesses últimos anos, nós já conseguimos aí, lograr êxito aí em diversas redescobertas, não só em Nova Iguaçu, como diversos municípios vizinhos. Toda a Baixada e as regiões limítrofes. Nós temos redescobertas históricas de sítios arqueológicos em Magé, nós temos em Paracambi, nós temos em Seropédica, nós temos em da própria Nova Iguaçu, nós temos em São João de Meriti, Duque de Caxias, ou seja, na Baixada toda. Tá? Esse trabalho, nós materializamos ele numa revista, e gostaria de deixar até o convite aos espectadores para acompanhar a nossa rede social da revista, Revista Redescobertas Fluminense. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, e lá vai ser disponibilizado o meio de como adquirir a revista e também como baixar a revista, porque a revista ela foi feita na versão eletrônica e também na versão impressa. Tá? O lançamento da revista vai ser no dia 11, tá? No Complexo da Fazenda São Bento, na Casa de Formação São Francisco.
em Duque de Caxias. O evento vai ser um evento muito bacana, tá? Nós vamos receber diversos convidados, representantes de alguns institutos aí de alguns municípios do estado do Rio de Janeiro. E fica aí o convite, tá? O convite para o evento de lançamento e também para acompanhar o material da revista. Nessa revista nós vamos ter a exposição de algumas dessas redescobertas, como o caso de uma fazenda desaparecida, que hoje se localiza onde é o bairro Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. É uma história curiosa, com um desdobramento curioso. Um fazendeiro importante no município, daí veio a sua filha casou com um francês. Isso foi no século XIX, e ela se mudou por volta de 1850 para a França com seu marido, e lá estabeleceu uma descendência. E como curiosidade desse desdobramento, nós temos hoje como, por exemplo, a trineta dela é uma atriz famosa que foi premiada no Oscar 2 vezes, mas isso aí vai ser segredo, vocês só vão acompanhar na revista. Não dá nenhuma pista? Está na revista, sábado agora. Então, nós temos também a reconstituição da formação do município de São João de Meriti, que se originou lá nas margens da Baía de Guanabara, com aquela capela original de São João Batista de São João de Trairaponga. Depois ela se deslocou, depois veio a São João Batista de Meriti. Enfim, temos também uma redescoberta de um sítio arqueológico importante em Magé, que era da fazenda Olaria do Salgado, que foi uma das primeiras fazendas a cultivar café no Rio de Janeiro, segundo o bom senhor Pizarro, após o cultivo da fazenda de café na fazenda do Mendanha. A fazenda do Salgado foi uma das primeiras. Então, são locais que estavam esquecidos. Então, daí a importância do trabalho, você reinserir essas informações, porque o tempo ele apaga, né, muita coisa. Então, reinserir essas informações na historiografia e contribuir aí com o que nós já temos, com trabalhos grandiosos. Eu queria até aproveitar, ele botou uma água na boca da gente aqui, né, professor Zé Luiz? Eu queria até brincar com ele, porque toda vez que nós nos encontramos, Zé Luiz, só para quebrar o gelo aqui, tem muitos amigos nossos aqui mandando um abraço para você. Queria mandar um abraço aqui para o Jubiraci, tá ligadinho na nossa programação, ao Jonas Nogueira agora está em Paulo de Fronten, né? Mandar um abraço, o Reginaldo Barbosa, da Rádio Tropical, o Marconi de Silva, o Lucas Araújo, da Rádio Tupi, o professor Marcos Sade Saraiva, da Universidade Federal. Mandar um abraço também para a Jaque, lá de Mesquita, o Alex 4, lá de Belfor Roxo, e o professor Washington Júnior. Daqui a pouco a gente vai falar o nome mais de algumas pessoas aqui. Mas eu queria brincar, porque toda vez que nós vamos nos encontrarmos, eu e o professor Zé Luiz, a gente sempre está com a mesma camisa e todo mundo pensa que nós somos irmãos, não é isso? Hoje, ao escolher a camisa, quase que eu peguei a camisa preta. Mas aí eu falei, não, azul clara não, que eu sei que ele sempre usa camisa azul clara, vai fazer par de jarro de novo, não dá. Agora, olhando aqui a tela, talvez fosse ideal você sentar aqui no meio. Eu sei que nós somos parecidos, mas eu não sou seu substituto. Porque aí você entrevista a mim e ao Hugo. Fica mais geográfica. Nós vamos nos intervalos, vamos fazer isso. Então. Eu sugiro isso. Eu pareço muito, mas não sou você, né? Não é verdade? Mas é muito engraçado isso, né? Esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser interagir, participar conosco, fazer a pergunta aqui para esses grandes celebridades da história da Baixada do Rio de Janeiro, manda para a gente aqui e a gente faz a pergunta ao vivo e a cor. Nós vamos dar um rápido intervalo só para tomar um café, uma água, trocar de lugar aqui, né? Para a gente podermos saber, e voltamos já já. A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu apresenta sua Escola de Especialização em Saúde Pública, a ESESP. A Cruz Vermelha do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, disponibiliza seus cursos em um amplo espaço localizado ao lado do Top Shopping e a Via Light. Oferecemos cursos técnicos e cursos de especialização. Cursos técnicos: enfermagem, radiologia, saúde bucal, análises clínicas. Cursos de especialização: hemodiálise, neonatologia,
instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho. Nossos laboratórios são completos, possibilitando aos alunos a chance de vivenciar cenários estudados em sala de aula, com o uso de simuladores e a orientação de professores e monitores, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e biólogos com licenciatura e especialização em diversas áreas da saúde. Os estudos ocorrem através da aplicação de técnicas e procedimentos de forma metodológica e prática, para que os nossos alunos possam adquirir conhecimento e desenvolver as habilidades necessárias. Contamos com 16 polos e estágios para os nossos alunos adquirirem a vivência prática necessária. Nossos certificados são reconhecidos internacionalmente. A Cruz Vermelha oferece também cursos livres como CTI, Centro de Tratamento Intensivo, APH, Atendimento Pré-Hospitalar, Formação de Socorristas, Primeiros Socorros, Básico e Avançado, Bombeiro Civil, Tanatopraxia, Cuidador de Idoso. Entre em contato e faça já sua inscrição. Seja um profissional da área da saúde. Venha para a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, uma instituição de ensino com 30 anos de excelência. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. Estamos aqui recebendo duas celebridades da história, são dois historiadores, o professor José Luiz Teixeira, advogado e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Ele daqui a pouco vai estar falando sobre isso, né? Qual a importância do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. E também na nossa bancada está o empresário Hugo Delfim Borges. Eu até brinquei com ele para ver se ele era parente de Napoleão Bonaparte, né? Que geralmente Delfim tem essa nomenclatura. Ele fez recentes descobertas históricas e está lançando também uma revista falando sobre as curiosidades dos municípios da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E ele vai estar lançando esse livro lá no Complexo São Bento, lá em Duque Caxias, no dia 11 de novembro, é sábado agora, não é isso? A partir de que horas? 10 horas da manhã, isso é importante aí. Eu quero, antes de falar sobre o professor Zé Luiz e o Hugo, hoje na Agência Brasil, nós estamos recebendo uma notícia interessante, né? O presidente Lula pede que homens criem juízo e façam um exame de próstata, né? A Cruz Vermelha sempre está chamando a atenção sobre a necessidade de fazer próstata, que era um tabu danado, né? Criava muito empecilho e muitas das vezes a pessoa acaba morrendo por ficar com vergonha. Isso é um preconceito que já passou da época, né, professor Zé Luiz? Eu fui incluído nessa história pelo anedotário, né? Já desde criança você escuta falar nisso e eu acho que cria assim piora o negócio, né? Há um bullying por causa desse negócio, mas hoje os exames médicos são muito modernos. Você pode fazer o PSA, né? Que deduz por ali, tem também ultrassonografias, tem tantos meios, né? Na verdade, aquele exame digital, né? Usa aí. Nada, isso é bobagem. Claro que não, isso é bobagem. E a Cruz Vermelha é pioneira nisso, né? Eu fiquei impressionado quando visitei lá a sede, vocês com aquela clínica ali, atendendo com preços populares, né? Possibilitando saúde, tratamento de saúde à população, pelo menos um encaminhamento inicial, a detecção de uma doença, né? Ainda mais na nossa região, que já foi tão alvo de cólera, de febre amarela. Aqui era uma região muito doentia, né? Até o grande saneamento ocorrido na década de 30 com Getúlio Vargas. Mas é isso aí. Agora, professor e Hugo, tem uma situação que... Você está com um mapa aqui, que eu queria que você pudesse explicar, mas existe também muito tabu, a falta de conhecimento, por exemplo, por parte da nova juventude. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Hoje, quem tem menos de 18 anos, ele não conhece a importância da Via Light. Antigamente tinha uma muralha aqui, eu cheguei a pegar, que era uma maneira para você... É um outro lado, né? Nova Iguaçu se dividia em dois lados. Era o lado da muralha, que era as torres da Light, e agora foi feito a Via Light, abriu, deu uma oxigenação, Nova Iguaçu cresceu numa velocidade gigantesca, né? Bom, eu começaria sobre essa parte
todo mundo ama o lugar que nasceu ou o lugar onde mora. Isso é uma coisa universal. O Papa Bento XVI, uma vez numa entrevista, perguntaram a ele o que mais emocionava ele: visitar minha terra natal, visitar a casa materna, estar entre os meus irmãos. E o Papa, você sabe, né, mora em Roma, deve viver uma solidão tremenda. O cara ser Papa, Francisco, quando foi eleito Papa, não voltou nem na Argentina para pegar a roupa, ficou em Roma mesmo, eu imagino, né? Jesus na Bíblia também tem uma passagem dessa que ele chora sobre Jerusalém. Então amar o lugar onde você vive é uma coisa natural, intrínseca. Você ter curiosidade, né? Isso, inúmeros... autoestima, né? Exatamente. Inúmeros personagens históricos falam sobre essa questão. E nós não somos diferentes. Então conhecer o lugar é a primeira coisa que acontece, despertando a nossa curiosidade. E no nosso caso, nós levamos isso um pouco mais longe. Lançamos mão de material já escrito por pessoas que nos antecederam, depois usando recursos de cartografia antiga e moderna, casando mapas uns sobre os outros. Você pega o mapa do século XVIII e XIX, eram mapas perfeitos, muito bem feitos, não era uma coisa de orelhada, não, era calculado a geometria do mapa. Incrível, né? Você casa com o mapa do Google, com pequenas diferenças, e essa técnica que a gente usa aqui, tem aqui, faz parte do livro do Edson, que também é membro do Instituto de História, que ele escreveu o livro Uma Visita a Iguaçu através da Cartografia. É um livro que está até esgotado, ele está para lançar a edição nova. Hoje, esse caderno de mapa que vocês estão vendo aqui, era um anexo do livro. Atualmente ele conseguiu inserir, perdeu no tamanho, porque quando você tinha o caderno fora, era maior a imagem. Está no próprio livro. Você vai lendo e você faz um passeio nos antigos caminhos, nas antigas estradas, trilhas de tropeiros, e o Edson vai demonstrando ali. O Hugo falou agora há pouco sobre São João de Taraponga e da primeira capela. O Edson, quando descobre e narra isso no livro dele, você sabe que o Edson também chegou lá, né? Não pôde ver as ruínas da capela, porque sobre ela está o complexo gráfico do jornal O Globo, ali na 040. Naquele lixão ali havia uma capela, a capela São João de Meriti começa ali. Você vê como é interessante saber a história, né? Não tem lugar sem importância. Só se o sujeito não tiver olhos para observar. Todo lugar é importante, não existe lugar ahistórico, todo lugar tem história. E você falou da divisão. Na verdade, o muro era o da linha férrea. Criou realmente duas Nova Iguaçu. De lá, São Jorge e Nossa Senhora de Fátima, o padroeiro de lá, né? Do lado de cá, Santo Antônio. Tem duas festas. A cidade realmente é uma diferença gritante. Lá o lado residencial e aqui o lado comercial. Se fosse unificada as 17 ruas entre o Mercado Açaí hoje, antigo Extra, e o K11, você interligaria o lado residencial com o comercial e daria uma injeção de ânimo à cidade, porque o perigo do lado comercial, como acontece com o Rio de Janeiro hoje, no fim de semana aquilo morre, não tem morador, não tem ninguém, não tem habitação. E Nova Iguaçu não tem esse problema ainda, porque é muito povoado, a população é muito densa. Muitos prédios. Isso, mas ao mesmo tempo que aquilo divide, a Dutra divide, mas ao mesmo tempo foi o que significou o crescimento do lugar, né? As vias antigas, né? Que aqui sempre foi um lugar de passagem. Até as torres de alta tensão passam por aqui para ir para o Rio de Janeiro. Então Nova Iguaçu é um lugar de caminhos, né? Então quer dizer, aquilo que é o nosso mal também foi o nosso bem, né? E aí não tem outro jeito, compreender a história e tentar minimizar isso. Claro que a Via Láctea aberta deu outra ideia, que ela se integrou na área viária da cidade, né? Arejou, embelezou, né? E temos aí esse progresso todo. Agora, uma pergunta, Sim. professor Zé Luiz. Esse caderno aqui de mapa é uma coisa assim, fora do tempo. Porque como é que naquela época, isso aqui foi do século o quê? Século XVII, século XVIII? Aqui tem mapas do século XVIII, XIX, século XX. Como é que ele conseguia mapear isso para poder fazer com tanto brilhantismo essa qualidade e a descrição hoje, com toda a satélite, você confirma que tudo aquilo que foi feito na cartografia bate certinho. Isso. Qual é o milagre disso? Eu vou te falar, o milagre, meu amigo, Portugal não era esse país que hoje os historiadores, entre aspas, querem mostrar para o brasileiro, né? Esse preconceito. Portugal era potência marítima. Não foi à toa. Você vê a coragem de fazer o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo a ser descoberto ao meio. Portugal dominava a navegação. Começa Portugal 100 anos antes
funda a escola de Sagres, planta os pinheirais da Leiria para construção naval, coloca uma frota poderosa nos oceanos, né? E Portugal se preparou para as conquistas. Você vê que Portugal até há pouco tempo tinha Macau na China. Então foi uma civilização. Nós somos herdeiros de uma civilização muito grande na Europa, poderosa, né? Portugal ali imprensadinho na Península Ibérica, só tinha um mar para enfrentar. E eles dominaram a navegação, dominaram essa técnica, e não é coisa fácil, não. Um dia desses fizeram a reprodução daquele navio, né? A nau Capitânia, não conseguiu navegar. Os técnicos de hoje, os engenheiros de hoje não conseguiram saber como é que Portugal resolveu aquele problema de botar aquele navio de pau que não tinha geladeira, tinha que levar comida viva, o cabrito vivo, o bicho vivo dentro do navio, para aí comer, durava 3 meses a travessia. Então Portugal não houve um improviso na colonização. Se eu falar em madeira de lei, por que madeira de lei? É a peroba, é o tapioã, porque o rei de Portugal, a gestão do Brasil como colônia, ela foi muito calculada. O funcionário do rei ia nas florestas e marcava com selo real a madeira protegida por lei. Essa não pode tirar, tapioã, para construção naval. Essa não pode tirar o cedro, enfim. Porque senão o sujeito vai derrubar a machado uma madeira nobre e vai usar como lenha, que a lenha era usada nas carvoarias, na cozinha, para comida. Então o rei marcava isso. Você vê que já no Brasil independente nós tínhamos a zona proibida na zona da mata, você não podia passar por ali, você não podia fazer um caminho, uma estrada sem ordem do rei de Portugal, ou seja, do Estado português. Tudo era planejado. Eu tenho um livro que eu ganhei de presente até, a história do urbanismo português do século XIII ao XVIII. E eles se ufanam, não foi, infelizmente esse livro não foi editado no Brasil, só em Portugal. Se ufanam em dizer que a arquitetura portuguesa, o urbanismo português se realizou nas colônias, porque Portugal já estava pronto, aquelas casinhas de pedra, né? Então as aventuras deles eram aqui. Era proibido você abrir uma vila sem ordem do rei, abrir uma rua sem o arroador, o alinhador, que determinasse onde era a calçada, onde era o afastamento, o recuo. E está lá escrito, do tempo de Dom José I, tempo do Marquês de Pombal: se for encontrada uma casa construída fora do alinhamento, ou sem ordem do arroador que marcava a rua, ou fora de prumo, o proprietário tem 30 dias para consertar, sob pena de ser derrubada. E eu fico pensando nesse caos urbano que nós temos aqui hoje. Não se respeita nem o prefeito que está aqui a 500 metros da gente, e respeitava-se o rei de Portugal. Tanto é que você foi a Tiradentes agora, você quis visitar o centro histórico, todo arrumadinho. Exato. Vai em São João del Rei, que é mais eclético, né? Também vai a Ouro Preto. Todo mundo quer conhecer o centro histórico, porque é todo colonial. Aquilo era fruto de ordem. As janelas, as portas, o tamanho, a altura, aquilo tudo tinha determinação. Então essa organização, a cartografia não ficava atrás. Todas as conquistas da navegação marítima, né? Conhecimento celeste, que é antiguíssimo, né? Eles passavam para os mapas, não havia improviso. Havia, tanto minha gente, já defendido pelos Andradas, quando representava o Brasil nas cortes de Lisboa. O plano era fazer no Rio de Janeiro a capital do grande Império Português. Os portugueses tinham noção que o Brasil que era o futuro deles, não Portugal, o tamanho do estado do Rio. Portugal inteiro tem 10 milhões de habitantes, a população do Rio de Janeiro. Portugal inteiro. Então eles visavam, né, nesse país, que logo foi elevado a Reino Unido, né, vice-reinado. Você vê que Portugal, quando o rei vem para cá, Dom João VI, dizem, fugindo de Napoleão. Só Napoleão que não achou isso. Achou que ele fez uma retirada estratégica, porque ele mudou a capital, não rendeu, Portugal não se rendeu a Napoleão. Trouxeram a Biblioteca de Lisboa inteira, que é a Biblioteca Nacional, ficou pra gente aqui. Você imagina que lucro, hein? Eu conheço vários amigos portugueses que vêm ao Rio de Janeiro pesquisar aqui, porque a Biblioteca de Lisboa está aqui, ele não levou de volta. E eu te pergunto, que fuga é essa que a biblioteca tem tempo de levar livro? Foram 15 mil pessoas na primeira saída. Eles ficaram a ver navios. Essa retirada, quem já viajou de avião para a Europa sabe, tem que chegar 3 horas antes no aeroporto para embarcar hoje, modernamente falando, sem nenhum inimigo invadindo para tirar você. Eles fizeram essa retirada estratégica, né? Depois chegou a 30 mil pessoas. Eu sei que teve algum dano no Rio de Janeiro, que não havia habitação para todo mundo. A estrada do comércio mesmo, que sai da reserva do Tinguá e vai para Minas, foi construída para abastecer o Rio de Janeiro dos víveres que vinham do interior de Minas.
Então, a colonização portuguesa, que deu essa cartografia tão interessante, que hoje nos servimos dela para fazer as descobertas históricas, e a gente não divulga muito, porque senão, rapaz, nós temos medo do pessoal destruir o que nós descobrimos, né? Então, infelizmente, né, Hugo? Às vezes a gente é obrigado, às vezes, a guardar em segredo algumas coisas, até que as autoridades tenham tempo de proteger as descobertas históricas. Mas se não me tomar o microfone, eu não paro de falar. Não, eu tenho só uma curiosidade. Minas Gerais, por exemplo, o escoamento todo da produção vinha de Minas Gerais, por causa do ouro, das pedras preciosas, uma série de atributos logo lá. Aqui era uma passagem, né? Ela, na realidade, só passou a ser conhecida mundialmente, e a importância econômica por causa da falta de água lá na matriz, no centro do Rio. E quando foi captado a água aqui. Mas, por exemplo, como é que eles faziam, professor Zé Luiz? Eles vinham para cá de carruagem pelo Rio para poder ir até Minas? Os primeiros caminhos, a Serra do Mar já era um anteparo, né? Não foi fácil vencer a Serra do Mar. Você vê que o caminho mais antigo sai por Paraty, não é verdade? Uma baía brigada, né? E vai para Minas, o caminho velho. Aí o caminho novo é construído aqui na nossa região, sobe a Serra do Mar também. E a Estrada do Comércio, que já é o terceiro caminho, já é mais recente, 1822, que é a construção dele, ou até um pouco antes, 1811, né? Ele foi criado pela Real Junta de Comércio com a preocupação de realmente abastecer a corte. A questão da água já é posterior, em 1870, 1876, começam as grandes obras de captação das águas, né, que são captadas até hoje para abastecer o Rio de Janeiro, porque o aqueduto da Carioca, colhendo água do Rio Carioca, ali na Serra da Tijuca, enfim, não dava conta da necessidade da cidade do Rio de Janeiro. Mas os primeiros caminhos foram feitos talvez pelas antas, pelos bichos mesmo. Os bichos também criam caminhos, e a penetração se fazia assim. Mas os engenheiros da Petrobras, quando projetaram o Orbel, oleoduto Rio-Belo Horizonte, que liga a refinaria de Duque de Caxias à usina de Gabriel Passos, em Belo Horizonte, quando eles meteram os aparelhos para criar o melhor conduto para fazer o oleoduto, que é a linha reta, né, ficaram abismados que coincidia com a Estrada do Comércio. Ele vai margeando a Estrada do Comércio em boa parte. Quem caminha por ela vê sempre a tubulação do Orbel, oleoduto Rio-Belo Horizonte. Ou seja, a Estrada do Comércio era o caminho em linha reta até Minas, né? Você vê, eu já fiz a pé 2 vezes até Vassouras por ali. A Miguel Pereira dá 40 quilômetros de Tinguá a Miguel Pereira. Você faz numa jornada de um dia, né? Ao passo que você vai pela estrada que vai para o Japeri, dá 83 quilômetros. Você dá uma volta, contorna a serra, né? E assim vai. Mas esses caminhos eram assim. O índio também fazia algum caminho, né? Mas os caminhos projetados pelos colonizadores tiveram uma intenção. E daí chamava-se estradas reais, porque não é qualquer um que podia abrir um caminho. Havia os descaminhos, já ouviu falar nisso? Os descaminhos era o caminho que se fazia contra a ordem do rei, fazia escondido, como essa região aqui de Cantagalo, região do Mão de Luva, né? Piratas ali, Não era pirata, era o pessoal que queria fugir de não pagar imposto, as barreiras, né? Que os caminhos todos tinham barreiras fiscais, né? O Império Português era muito organizado, e o português, nós temos essa mania hoje do papel, de anotar, do livro. Isso nós herdamos dos portugueses. Tudo é cartório, é tudo cartorial. Mas isso é bom que tudo registrou em documento. O Hugo tem pesquisas, que quando eu leio as pesquisas dele, eu fico admirado. Ele dá até a 5ª geração dos proprietários daquela fazenda, fazendo sabugo ali em Paracambi. Ele pesquisou cemitério, pesquisou a fazenda, a genealogia dos donos, quem vendeu para quem. Pesquisando no arquivo público, nós temos os livros de cartório todos lá. O Brasil é riquíssimo nesse repositório, porque tudo é escrito. Portugal era tudo por escrito, tudo anotado. Está escrito, então vale. Não está escrito, não vale. Está igual o jogo do bicho. O Hugo, você com essa lançamento dessa revista, Redescobertas Fluminense, vai ter curiosidade? O eleitor vai ter curiosidade de saber informações igual essas que nós estamos passando aqui? Renato, as próprias redescobertas são as curiosidades, porque assim, nós trabalhamos em cima do ineditismo, como eu falei no início, trazer à tona fatos que se tornaram desconhecidos e reinserir aquelas informações na história.
O objetivo principal é um trabalho voltado não só para o meio acadêmico, mas principalmente para a sociedade, porque nós acreditamos que todo lugar tem uma história e que essa história ela vai gerar o sentimento de pertencimento naquelas pessoas. Eu lembro de uma das minhas primeiras pesquisas, eu conversando com uma pessoa, eu falei, você sabe qual é a história desse lugar? E a pessoa falou, esse lugar não tem história, a única história desse lugar foi uma chacina ocorrida na década de 90. E aí eu tive como uma missão fazer uma pesquisa profunda, a exemplo do que o Zé Luiz falou, naquele local específico também consegui retornar, como se fosse uma genealogia da Terra. E descobrimos que naquele local, que para a sociedade não tinha história, né, foi um local habitado por muita gente importante. Oficiais da Câmara do Rio de Janeiro no período colonial, o vigário-geral da Sé do Rio de Janeiro, foi o primeiro vigário-geral nascido no Brasil. Então você acaba dando vida, trazendo a história e dando movimento àquela história. A exemplo da cartografia, realmente a gente encontra algumas coisas que até com a experiência a gente fica impressionado. Nós temos a carta do Vieira Leão, de 1767, se eu não me engano, e você fica impressionado. Nós traçamos o caminho do Couto, que era o caminho do ouro aberto pelo Garcia Paz, foi o segundo caminho, né? Depois do caminho de Paraty, nós, através da sobreposição de mapas, nós traçamos aquele caminho, e esse caminho ainda existe, e ele hoje é uma trilha, né? Que vai sair lá, que passa por Xerém, sai em Marco da Costa, e é impressionante que você até encontra no Wikiloc aquela marcação geográfica de alguns trilheiros, pessoas que fazem a travessia. É impressionante que o caminho ele bate 100%, né? Nem 99%, ele bate 100% no caminho que está marcado no mapa. Então tem o trabalho ele tem que partir de algum lugar, e ele parte principalmente das fontes antigas, que são os mapas. Hoje a gente tem um acervo aí de mais de 400 mapas aí coletados em diversos arquivos, principalmente Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional. Também tem um trabalho de uma pesquisa documental, trabalho de transcrição de documentos antigos, como Carta de Seis Marias. Ele falou aqui da madeira de Itapiuã. Você lê uma Carta de Seis Marias, o que era uma Seis Marias? Era quando era concedida uma terra. O reino concedia a terra a uma pessoa com o objetivo de ela ocupar aquele lugar, produzir, mas também proteger. E por que chamava Maria? Seis Maria. As Seis Marias vem do sesmo, né? Que era a contribuição do sesmo, é uma coisa bem antiga, já vinha lá do reino. Era uma espécie de um tributo, e isso já é muito mais antigo até que o descobrimento do Brasil. Então, aqui no Brasil, nas nossas terras aqui, foram adotadas isso como uma forma de ocupar. Em primeiro lugar, aqui é o recôncavo da Baía de Guanabara, como uma forma de proteger. E aí é curioso que quando a gente faz a transcrição das Cartas Seis Marias, tem algumas séries de advertências, e uma delas era a proibição da retirada de madeira de Itapiuã, sob pena de perder a concessão da Seis Marias. Isso é comum, é um padrão nas Cartas de Seis Marias. Então, a cartografia e os documentos históricos, sejam eles documentos cartoriais, Carta de Seis Marias, declarações de terras, são as principais fontes utilizadas para fazer essa reconstrução. Não sei se a gente tem tempo, que vou dar alguns exemplos. Por exemplo, agora em Paracambi, nos últimos 3 anos, nós conseguimos encontrar alguns sítios arqueológicos. Por exemplo, o cemitério de uma extinta freguesia que não existe mais, de que ficou até também, se tornou desconhecida, freguesia de São Pedro, São Paulo e Ribeirão das Lajes. E nós encontramos vestígios antigos, túmulos, por exemplo, de 1854, entendeu? Então já trouxe já conseguimos inserir aquele fragmento da história
na história local. Isso tem se repetido em diversas regiões, com foco na Baixada Fluminense. E a revista é justamente uma forma de veicular essas redescobertas para que elas não fiquem só no meio acadêmico, no meio dos historiadores, intelectuais, mas também que chegue ao público. E, inclusive, nós vamos disponibilizar a versão eletrônica de forma inteiramente gratuita para que esse material chegue nessas pessoas, que é o nosso principal objetivo. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação, né, de 2 especialistas aqui da história e também são cientistas, né, que levantam toda a história, não só da Baixada, do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o empresário Hugo Delfim Borges, ele lançando a revista, agora no dia 11 de novembro, e também com o advogado e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu, Dr. José Luiz Teixeira. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui, muita gente acompanhando essa entrevista, mandar um abraço lá para o Valentim, da Junta Militar de Belfor Roxo, ligadinho. Quero mandar um abraço lá para o fotógrafo e cinegrafista Rildo Valero, lá de Belfor Roxo, a Rosângela Oliveira, ela é empresária lá de Campo Grande, o Washington, já falei, Dr. Alexandre Fará, quero mandar um abraço para o Odi Lopes, que aqui do Rancho Novo, Rodinei Costa, a jornalista Mirelle Panetti, né, fez até uma entrevista sobre o trabalho da Cruz Vermelha, quero agradecer, a Leda Domingues, o Jorge Karatê de Nova Iguaçu, o Carlos Martins e Davi Dutra. Nós vamos dar um rápido intervalo, rapidinho. Está aqui, o Igor, a Cláudia Rodrigues Rosa, que Deus te dê cada dia mais sabedoria, parabenizando aí pela inteligência, né, pelo trabalho que já vem sendo desenvolvido aqui. Quero mandar um abraço lá para o Capitão Neto, ligadinho na nossa programação, a toda a nossa equipe aqui, está o Dentinho, está o Pitangui, né, e muita gente aqui mandando o parabéns. Vamos dar um rápido intervalo Agora eu queria só falar rapidamente para complementar. Tá. O Hugo estava falando aqui do tapioã, que era uma madeira de tronco muito reto, própria para construção de mastro de navio, era madeira estratégica para construção naval. E Portugal sabia disso, né? E ela também tinha outra característica, ela era imputrescível, não apodrecia. Mesmo submetida a muita água, é uma madeira de longa durabilidade. E o primeiro navio construído no Rio de Janeiro, a nau São Sebastião, foi construída com madeira extraídas em Iguaçu, na fazenda de São Bento, onde nós vamos lançar a revista no próximo sábado. Exatamente. Caxias pertencia a Iguaçu e os beneditinos tinham lá a sua grande fazenda, né? E exploravam lavoura e também as florestas. E saiu a madeira para a construção da nau São Sebastião aqui. Está lá no livro do Nigra, né? Que fala sobre esse assunto. Era isso aí. Bem, nós vamos dar um rápido intervalo, rapidinho. Voltamos já com esses grandes especialistas da história da Baixada e do Rio de Janeiro. Voltamos daqui a pouquinho. A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu apresenta sua Escola de Especialização em Saúde Pública, a ESESP. A Cruz Vermelha do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, disponibiliza seus cursos em um amplo espaço localizado ao lado do Top Shopping e a Via Light. Oferecemos cursos técnicos e cursos de especialização. Cursos técnicos: enfermagem, radiologia, saúde bucal, análises clínicas. Cursos de especialização: hemodiálise, neonatologia, instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho. Nossos laboratórios são completos, possibilitando aos alunos a chance de vivenciar cenários estudados em sala de aula, com uso de simuladores e a orientação de professores e monitores, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e biólogos com licenciatura e especialização em diversas áreas da saúde. Os estudos ocorrem através da aplicação de técnicas e procedimentos de forma metodológica e prática, para que os nossos alunos possam adquirir conhecimento e desenvolver as habilidades necessárias. Contamos com 16 polos e estágios para os nossos alunos adquirirem a vivência prática necessária. Nossos certificados são reconhecidos internacionalmente. A Cruz Vermelha oferece também cursos livres como CTI, Centro de Tratamento Intensivo, APH, Atendimento Pré-Hospitalar, Formação de Socorristas, Primeiros Socorros, Básico e Avançado,
bombeiro civil, tanatopraxia, cuidador de idoso. Entre em contato e faça já sua inscrição. Seja um profissional da área da saúde. Venha para a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, uma instituição de ensino com 30 anos de excelência. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. Hoje com a participação de duas celebridades, dois grandes pesquisadores da história, não só da Baixada, do Rio de Janeiro e do Brasil. Está aqui presente o Dr. José Luiz Teixeira, ele que é advogado, historiador, professor e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Eu estava vendo aqui, o time de futebol dele disfarçou, não colocou, e também é a presença do historiador e empresário Hugo Delfim Borges, historiador, está lançando a revista de Redescobertas Fluminense, vai ser lançada agora no dia 11 de novembro de 2023, sábado, lá no Complexo do São Bento, em Duque de Caxias. É vascaíno, né? O Vasco ontem ganhou do Botafogo, né? Tirou a taça do Botafogo, todo mundo ficou com água na boca. Eu quero aproveitar, agradecer a quantidade enorme de pessoas que estão prestigiando o programa Municípios em Ação. Nós estamos melhorando, né? Aperfeiçoando, nós estamos testando todo o nosso equipamento aqui. Por enquanto estamos trabalhando com o microfone, mas vai ter 3, 4 para poder trabalhar em cima disso. Mas antes disso, professor José Luiz e Hugo, os brasileiros, né, hoje na Agência Brasil, brasileiros ficam fora da 5ª lista de autorizado a deixar Gaza, né? A expectativa do Itamaraty é que 34 brasileiros que se aguardam para sair, que seja autorizado, que no caso vai ser amanhã, né, quarta-feira, informou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E também a matéria internacional, o Israel diz que está aberta às pausas para ajudar a saída de reféns de Gaza. O confronto completa um mês, hoje, né, terça-feira, e organizações dizem que hospitais não conseguem lidar com feridos e que alimento e água potável estão se esgotando. Isso é uma coisa que pegou todo o planeta desprevenido, né? Nós saímos numa Covid, depois a guerra da Rússia e Ucrânia, aí agora a guerra do Oriente Médio, e a história se repete, né, professor José Luiz? Infelizmente, o ser humano, desde a antiguidade, né, volta e meia, lança mão de armas, né? Você vê, não adianta tanta evolução tecnológica, tanta coisa, e ainda se usam a solução armada, né? A guerra, tinha um historiador, amigo nosso, não vou nem citar o nome, ele dizia que ela é um instante máximo da civilização, porque não tem lugar nela para o incompetente. Porque se o sujeito for incompetente, a verdade vai se revelar ali, né? Ele tem que ser capaz de superar as dificuldades tecnologicamente. O enganador não existe na guerra, então supera, ela acaba sendo ali, mas é uma tragédia, né? Pensando bem, uma tragédia humanitária. Tantas vezes a humanidade se defrontou com esse problema, onde falhou a diplomacia, venceu a ganância, aí funciona a guerra. É lamentável isso. Eu espero que um dia a humanidade supere essas coisas, né? E a paz possa realmente haver entre os homens, né? Você vê, conquistamos tanta tecnologia, mas ainda tecnologia para guerra até. É muito triste. Isso tudo vai ter um final que ainda não está definido aí. Agora, Hugo, você, com esse trabalho das revistas, de poder mostrar a história redescoberta e nesse lançamento, isso vai ser disponibilizado para escolas, vai ser disponibilizado para curiosidade, historiadores. Como é que é o processo de divulgação da revista? Renato, a primeira tiragem, que a gente considera a tiragem de lançamento, ela vai ser destinada a alguns acervos, tá? Nós já fomos até solicitados por alguns acervos e alguns nós estamos em contato para poder doar, como alguns arquivos, instituições, os institutos históricos, por exemplo, também para algumas personalidades e pessoas do meio.
Ainda assim, nós disponibilizamos o arquivo. Nós vamos disponibilizar agora a partir do dia do lançamento, a partir do dia 11, próximo sábado, nós vamos disponibilizar através do download da nossa página. Tá? Nós fizemos um site especialmente para poder, um site de fácil visualização para poder facilitar que o leitor baixe esse arquivo, visando também, como eu frisei no outro bloco, o leitor comum, que o nosso principal objetivo é que essa história chegue às pessoas. Então, a princípio, o objetivo da revista não é a venda. Muita gente está procurando, a gente está tendo uma procura enorme, quero comprar, mas o objetivo agora, inicialmente, não é a comercialização da revista. Tá? Mas, quem sabe, aí uma nova tiragem dessa primeira edição, ou talvez a partir da segunda edição a gente coloque a revista em venda, porque o objetivo principal é fazer com que chegue às pessoas de uma forma gratuita. E hoje os canais eletrônicos, eles são os mais procurados, né, do público comum. Agora eu queria também aqui ressaltar... Qual o dia do lançamento, o horário? Porque nós não falamos o horário. Então, pessoal, o lançamento vai ser às 10 horas da manhã, agora no sábado, dia 11 de novembro, tá? Na Casa de Formação São Francisco, Rua Benjamin da Silva, número 6, bairro São Bento. Tá? A Casa de Formação São Francisco, ela fica no complexo da Fazenda São Bento, em Duque de Caxias. Tá. Agora eu queria ressaltar também, ainda falando sobre a revista, Renato, essa revista ela é um trabalho de pessoas que têm em comum a paixão pela história e a paixão pelo desconhecido. Tá? Nós não somos só um grupo de pesquisadores e historiadores, nós somos um grupo também de amigos. Isso ajudou muito nesse trabalho, que o trabalho ele foi muito produtivo. Nós trabalhamos juntos há cerca de 3 anos, cada um tem a sua pesquisa individual. Tem aquele que pesquisa há 10 anos, eu pesquiso há 14 anos, tem até quem pesquisa há mais de 30 anos já nessa área. Então, nós nos unimos aí há cerca de 3 anos e fomos trabalhando em cima disso. Então, isso refletiu na qualidade da revista, e o que nós temos em comum é esse trabalho de redescobertas. Então, pessoas que têm o mesmo tipo de trabalho, cada um no seu município, na sua área, esse trabalho de redescobertas. E que também é um trabalho de aventura, porque, ainda agora voltando à cartografia, nós utilizamos para encontrar os locais, mas muitas das vezes está lá dentro da mata fechada, lugar inacessível. Então também é um trabalho de aventura, e nós acabamos enfrentando as dificuldades da pesquisa. Então esse grupo, nós temos historiadores, temos pesquisadores, temos um geógrafo, nós temos um jornalista, nós temos 2 fotógrafos, muitas das vezes utilizamos até o drone para poder facilitar. Então é um trabalho bem profundo, e queria mandar um abraço aí para os componentes desse grupo, e todo mundo está de parabéns, porque o trabalho ficou muito bom. E mais uma vez eu quero convidar você aí para estar presente. Até perguntaram, trouxe um exemplar da revista? Perguntou aqui offline, eu falei, não, eu não trouxe porque eu quero que você esteja lá, já temos separado. Só vai ganhar se for lá. Então, pessoal, outra coisa, posso divulgar teu telefone para quem quiser informações? Pode divulgar o e-mail da revista. Passa aí, por favor, e o telefone para contato também. O e-mail da revista é redescobertasfluminenses@gmail.com, tá? redescobertasfluminenses@gmail.com. O meu contato pessoal é DDD 21 97501 0027, tá? Esse contato eu atendo somente em WhatsApp, tá? É um contato de WhatsApp. Isso é importante, né? Você acompanhar, você que é estudante, né? Professor, né? Historiador, está ciente de tudo. Professor Zé Luiz, o Castelinho da Cruz Vermelha tem a sua história aqui em Nova Iguaçu, é onde fica a sede da Cruz Vermelha em Nova Iguaçu, ali do lado da estação de trem, e tem várias atividades, né? Tem um auditório bacana ali, nós fazemos exibições de documentários, falando da Baixada, falamos do Rio de Janeiro,
falamos de vários lugares, falamos das ações que a Cruz Vermelha desenvolveu aqui. Agora, esse ano, dia 16 de agosto, a Cruz Vermelha completou 39 anos. E nós somos a maior referência de curso de capacitação e qualificação profissional na área de saúde. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos alunos de vários lugares, de vários municípios, que vêm para cá, se qualifica. O exemplo disso, teve um concurso da Marinha, e para 15 vagas. A Cruz Vermelha conseguiu emplacar 8, no Brasil. E nós fomos convidados pelo almirante Moza para conhecer a maior fragata de guerra do Brasil, 208 metros quadrados, lá na Ilha das Cobras. Foi tão impactante que nós levamos toda a diretoria, professores, voluntários, e o comandante Moza da fragata, né, do maior navio, aeródromo, convidou para a gente almoçarmos lá. Aí mostrou toda a estrutura. A história, ela é o DNA de uma sociedade. E quando a gente protege essa história, automaticamente você consegue saber o presente e para onde vai a população, não é isso, professor? Não, com certeza. Você falou do Castelinho, né? Um dos últimos exemplares ecléticos da arquitetura eclética na nossa cidade, que infelizmente nós estamos assistindo por uma falta de uma política de preservação daqueles prédios mais emblemáticos, que uma cidade é um grande livro. A arquitetura da sua cidade, ela vai mostrando as diversas fases da ocupação daquele lugar, né? Nova Iguaçu tem muito prédio novo, o próprio nome Nova Iguaçu, né? Não preservou a sua história, não preservou os seus prédios, e ele merece ser preservado junto com outro prédio muito icônico, que é o antigo Fórum, está ali abandonado, né? Desrespeitado na sua arquitetura moderna, né? Um verdadeiro exemplar da escola de Bauhaus, aqui no município, uma obra fantástica, inaugurada em 1954, com todos os ícones da arquitetura moderna, precursora à arquitetura que nós vimos conhecer depois em Brasília, né? E ele é um exemplar que merece ser preservado juntamente com o Castelinho. Já foi pelos ares a antiga casa que havia ali, onde tem o prédio 2075, era a sede do Correio da Lavoura. Funcionou muitos anos a gráfica do Correio da Lavoura ali. Eu conheci o prédio ali ainda, né? A farmácia Fluminense, que era do doutor Herculano de Matos, né? Ele morava naquele Castelinho, ele era médico, aliás, ele era farmacêutico, e a farmácia Fluminense do lado ali, tem fotos antigas, aparece a casa dele, a residência dele, e a farmácia Fluminense. Fotografia feita, sabe de onde? Da Marechal Floriano, porque ali tem uma pracinha que está com o muro vedando a visão, mas aquilo ali não havia muro da Estrada de Ferro. Então do outro lado você via a antiga prefeitura, que ficava naquela praça dos ex-combatentes ali, né? Ou melhor, a praça Chopin, que era o nome. E você viu que do lado de cá você avistava o Castelinho, o jardim da pracinha, que era belíssimo, com arbustos todos podados em topiaria, e o Castelinho e a farmácia Fluminense do lado. Depois foi durante muitos anos residência e consultório do Dr. Manuel Florense. O Hugo, já começamos, né, Hugo? Já começamos a combinar, a fazer uma pesquisa mais profunda sobre o casarão, para ver se nós encaminhamos aí um tombamento pelo INEPAC, que é um dos últimos vestígios da arquitetura da cidade, né, que pode desaparecer, infelizmente, por falta de uma proteção legal que o proteja. O terreno é estreito, ali não cabe praticamente nada. Seria o quê? Derrubar aquilo para fazer o quê no lugar, né? Então ele tem que ser preservado, que ele vale como ele está. Não só ele, como aquele corredor de casas ali da Herculano de Matos, tem vários exemplares maravilhosos, em terrenos pequenos, que não dá para uma construção grande, de edifício, com muita moradia, e o melhor destino, até porque se torna não só histórico, mostrando como era o casario, mas a ventilação, você não entope a cidade de prédio, né? Enfim, eles terão sempre uso. Você vê que todos esses casarões antigos, eles encontram um bom uso, eles ainda dão dinheiro ainda, né? Você vê, a Cruz Vermelha está lá e é apaixonada pelo prédio, né? E valoriza o prédio. Isso é muito bonito, né? Eu queria até fazer uma pergunta, né? Porque a nossa força aqui da Baixada começou com a água, né? E nós abastecemos o Rio de Janeiro, abastecemos a grande população da capital. E recentemente tivemos a presença aqui do Ricardo Portugal, até da universidade aqui
do Rio de Janeiro, aqui do lado do aeroporto, né? E eu fiz uma sugestão de Nova Iguaçu e os municípios confluentes já começar a convidar os deputados federais, deputados estaduais, para a gente criar o royalties da água. Porque hoje, grande parte dos municípios, Campos, né, de pra cá, Maricá, todo mundo recebe uma fábula do royalties. E outra coisa, o petróleo, ele vai chegar um dia que vai acabar. A água não, porque a água é a sobrevivência do ser humano. E não seria um momento ideal para a gente poder fazer com que o royalties da água aqui de Nova Iguaçu, que ia beneficiar Miguel Pereira, Paracambi, Japeri, Queimados, pudesse ser uma realidade, professor Zé Luiz? Essas coisas, né? Só a cultura que desperta para isso, né? De fato, uma das maiores riquezas de Nova Iguaçu é a sua água, a água que nasce no Tinguá. Toda a sua captação, que foi estudada no tempo de Dom Pedro II, devido à grande seca que ocorreu no Rio de Janeiro, né? Então, nós temos levantamento daquilo tudo, quanto produzia cada cachoeira em metros cúbicos por segundo. Foi tudo levantado. A serra, naquele tempo, era totalmente ocupada por fazendas, era propriedade do Barão São João Marcos, Barão do Tinguá, e produziu café. Ela não era floresta primitiva. A floresta primitiva existia em alguns recantos, mas foi a desapropriação que o Império Brasileiro fez para a captação das águas que fez com que a floresta retornasse. Então a floresta que está lá, ela é apunhalada ocupada por muitas ruínas. A gente tem nos mapas antigos assinalando o lugar das fazendas, das plantações, onde tinha cafezal, quem explorava. E a floresta voltou a fechar, que a natureza brasileira ela é muito viva, né? Ela se recompõe sozinha, a não ser quando você toca fogo, atrapalha a mata se recompor, é que atrapalha. Mas a floresta do Tinguá tem lugares que ela é primitiva, lá tem árvores, eu tenho uma fotografia que eu posso te mostrar, nem 15 homens abraçam a árvore, é um jequitibá imenso lá dentro. Aquele sim, estava ali talvez no tempo de Jesus Cristo até, né? Muito antigo. Ela tem espécimes do tempo do descobrimento do Brasil e até muito mais antigo, mas ela toda é uma mata nova, uma mata jovem, formada a partir da desapropriação para a captação das águas. Evidente, e você vê, essa água servia para o Rio de Janeiro, não servia a Nova Iguaçu. Foi preciso, nos anos 60, o prefeito Ari Schiavo fazia a sangria das chamadas adutoras pretas, que são aqueles tubos. Foi feita uma estrada de ferro para construir a adução das águas, né? A estrada de ferro Rio Douro, ia até Tinguá e até Jaceruba. Passava na Areia Branca. Passava na Areia Branca, lá tinha uma estaçãozinha, né? E esse trem carregava a tubulação que veio da Inglaterra, chamada adutora preta, e Nova Iguaçu passava uma seca tão grande que a própria prefeitura fez a sangria lá em Heliópolis, e ele vem por tubulação pela rua do Encanamento, que agora é Frederico de Castro Pereira, né? Mas o antigo nome dela era Encanamento. Atravessava aqui, não havia Dutra, evidentemente. Ela vem pela Coronel Francisco Soares até uma usina elevatória, que existe até hoje, que a Águas do Rio, agora sucessora da SEDAI, né, usa para distribuir. Reparem que Nova Iguaçu não tem caixa d'água elevada no morro. A água é bombeada por bomba de recalque, uma hora para o leste, outra hora para o sul, outra hora para o oeste, e eles manobram até hoje. Se encontra na região manualmente aquelas manobras para bombear água numa direção. Isso de vez em quando dá vazamento de água, e vaza muita água, porque os tubos são antigos, né? Não resistem à pressão, né? Só tivemos com a adutora da SEDAI a Baixada, né? Já no tempo governador Brizola, se não me engano, fizeram a grande adução do Guandu, que também parte da água do Guandu vem do Tinguá, né? Parte vem do Tinguá, vem da cidade de Madureira também, da Serra de Madureira, e a Ribeirão das Lajes. Mas, de fato, é uma riqueza. Mas quando é que se vai se ver esse valor para nós valorizarmos? Nós não tínhamos nem direito a beber essa água. Incrível, precisou dessa sangria nas adutoras pretas. Vamos trazer aqui os deputados federais, estaduais, que quiserem participar. Eu acho que é uma causa nobre. A Nova Iguaçu e os municípios confluentes iam receber um royalties que ia poder resolver o problema de saneamento, até proteção ambiental. Porque todo mundo fala de proteção, mas tem que ter dinheiro. E isso tudo está passando na nossa porta. Então, nós somos o primo rico que sustenta o primo pobre, que é o Rio de Janeiro. Está na hora de inverter isso aí, né? Eu quero agradecer
Hugo, eu queria que pudéssemos, uma vez por semana, se fosse possível, trazer notícias que é importante, porque nós estamos trabalhando com autoestima, mostrando a garotada, né, como é que surgiu os bairros, surgiu os municípios, a importância de se preservar. Eu vejo que você vai em vários lugares, as pessoas não se preocupam com a história, mas a história que é o fomento do crescimento. Então eu quero te agradecer e gostaria das suas considerações finais. Eu agradeço o Renato aí pelo convite, tá? Agradeço toda a equipe e mais uma vez gostaria de convidar o pessoal a acompanhar a página da revista. Também fazer um merchandise aqui como sugestão. Eu também tenho uma página no Facebook chamada O Belo e Histórico Rio de Janeiro. Ela já tem mais de 30 mil seguidores e nessa página eu divulgo de forma 100% gratuita diversos artigos, redescobertas, com aquele objetivo de chegar principalmente ao público comum. Desses anos aí dessa página, nós já conseguimos passar o número de 200 artigos, onde 90% são pesquisas autorais e temas inéditos. Tá? Então convido a todos que venham curtir, seguir e compartilhar. Tá? E muito obrigado. Professor Zé Luiz, todo mundo está pensando que nós somos irmãos, né, siameses aqui, com a mesma camisa, mas nós combinamos por não usar, foi coincidência, foi de novo, uma boa coincidência. Mas de qualquer maneira é uma honra recebê-los aqui, eu fico muito grato, o programa Município se sente muito satisfeito e gostaria que pelo menos uma vez por semana o senhor pudesse, né, celebrar com a sua vinda e contar a história, e gostaria das suas considerações finais. Bom, eu acho que uma vez por semana, talvez não dispomos de tempo para tanto, né? Talvez uma vez por mês, para não enjoar o público também, né? Todo mundo está feliz. Né? Agora, eu queria falar aqui, enaltecer aqui, a atual política do nosso município, desses anos todos que eu estudo a história iguaçuana, é a primeira vez que nós temos o órgão público, a prefeitura, o prefeito e a Secretaria de Cultura, talvez o seu secretário Marcos Monteiro e toda a sua equipe, que tem realizado um trabalho heróico de resgate da história. Nós estamos com arqueologia em pleno, a todo vapor em Iguaçu Velha, já fizeram escavações na antiga Câmara, no antigo chafariz de Dom Pedro II, vai começar nas bases da antiga igreja Nossa Senhora da Piedade, a antiga matriz, né? Então ali é como se fosse uma Pompeia na Itália, que foi soterrada pelo Vesúvio. A nossa foi abandonada e as ruínas estão lá, esperando os historiadores, né, a pesquisa histórica, e vai nos revelar. Aliás, cada semana revela alguma coisa. Os achados arqueológicos estão sendo guardados na antiga estação de Tinguá, está havendo revitalização das antigas estações. Nunca a nossa história foi tão valorizada. Falta muito ainda, falta infraestrutura para receber turistas, porque, como você falou no início, o turismo é uma receita que não polui. Um dinheiro que entra limpo, né, que circula na economia local, gera renda, como você viu lá em Tiradentes, vive do turismo, né? E por que não a Baixada, por que não Nova Iguaçu também ter essa receita? Aliás, isso de alguma forma já acontece. Nós temos aqui o 8º encontro de pesquisadores, reuniu aqui cerca de 180 pesquisadores, veio gente do Brasil inteiro. Só de Barbacena foram cerca de 70 pessoas que se hospedaram nos hotéis locais e foram 2 dias na Unig de palestras, não era aberto ao público, era só para pesquisador, cartógrafo, geógrafo, arqueólogo. A gente reúne historiadores a cada ano. A gente faz hora em Minas, hora no estado do Rio, privilegia uma cidade. O último foi em Ouro Preto, né? O prefeito de lá abriu o encontro, encerrou, fizemos no Museu da Inconfidência lá. E já esse 8º, lá foi o 11º, o 8º encontro foi na Unig. Eles ficaram maravilhados com a nossa cidade, sabe? Então, quer dizer, infelizmente, não é coisa que dá na Globo, não aparece na televisão, mas os pesquisadores são atentos à nossa história. Nós temos o Instituto Histórico, por exemplo, nós temos canais de comunicação, tem ocasião que se faz reunião com representantes de cada instituto histórico de cada cidade do estado do Rio, que em cada lugar tem alguém pesquisando. Né? Agora vai ter um evento em Vassoura, nós vamos todos para lá, e a gente se fala com essa gente toda.
né? Agora estamos nesse ano do bicentenário da Estrada da Polícia, que sai de Iguaçu e vai sair em Rio Preto. Ela era paralela à Estrada do Comércio. Infelizmente não deu para nem fazer nada para comemorar esse bicentenário. Vamos fazer alguma coisa no ano que vem. Nós fizemos contato com esses municípios por onde essa estrada passa, para mostrar o potencial turístico que é uma estrada dessa do tempo do Império, né? Abandonada, só em alguns trechos utilizada, uma grande desconhecida. E aí o Hugo está aqui, que é o mais entusiasta das descobertas e das pesquisas. Podemos voltar a falar sobre isso depois, né? Eu sugeri chamar aqui o Marcos Monteiro, já entrevistou ele? Já convidei ele pediu para uma semana que ele estava preparando ele é muito ocupado, realmente. Mas o que ele fez no INEPAC, foi presidente, o diretor do INEPAC, 10 anos, rapaz. A obra do Marcos é uma coisa digna de nota, as edições de livros, enfim. É isso aí, nosso município é muito rico. Você que está me ouvindo falar aqui, pode se orgulhar de morar nessa terra, não tenha vergonha, não. Ah, eu moro no Rio. Não, o sujeito de viagem não disse que mora em Nova Iguaçu, mora no Rio. Você mora em Nova Iguaçu. O Rio está a 38 quilômetros daqui. Pode se ufanar que essa terra abastece o Rio de Janeiro. Se o Nova Iguaçu fechar as águas, o Rio de Janeiro passa sede. Não é verdade? É isso aí. Bem, eu quero agradecer a quantidade de pessoas que participaram conosco aqui, agradecer. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, a entrevista do professor Zé Luiz e do Hugo, nós vamos disponibilizar no nosso blog, programa Municípios em Acão, sem ser cedilha, .blogspot.com.br, e também nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, para que todo possa, poxa, Renato, eu estou no trem, eu estou no ônibus, eu estou trabalhando, poxa, como é que eu faço? E nós estamos também na TV Metropolitana, canal 2 da NET, às 11h30 da noite. Quem não quiser assistir novela, nós estamos aqui. Agradecer a toda a equipe, ao Dentão, ao Bitangui, ao Capitão Neto aí acompanhando toda a nossa programação. Um abraço para todos aí.